4 relatos de lobisomem, compilado, melhores de janeiro ao som de chuva. Relatos. Lobisomem. Assombro Top 3. Em Atalaia, Alagoas, uma cidade pequena, onde volta dela é cheio de canavial, todo ano tinha uma festa chamada de Forrolando, só tocava forró. E minha irmã foi para essa festa com as amigas. E foi passando o tempo e já era de madrugada e ela estava com sono, porque ela não tinha o costume de passar a noite toda acordada. Ela já estava doida para voltar para casa, mas as suas amigas, ela não queria voltar tão cedo. Estavam adorando e esperaram muito por essa festa. Então a minha irmã, vendo que não tinha jeito, que as amigas delas queriam ficar, então resolveu voltar sozinha para casa. Na casa que ela morava, perto só havia cerca, e o restante, o que poderia avistar, era somente cana. Foi quando que, do outro lado da cerca, ela começou a ver um homem peludo. Esse homem, ele suava muito e parecia, vendo de longe, que ele estava tendo um ataque epilético. E foi percebendo que esse homem, ele criava mais pelo e sua face, ela estava mudando. E a sua cabeça foi se formando como a cabeça de um cachorro. E os teus dentes começaram a crescer que mal cabia na sua boca. A minha irmã ficou apavorada. Ela não conseguia se mexer e ela já estava próximo da porta de casa. Foi quando uma vizinha gritou ela e acabou entrando dentro da casa da vizinha, chorando e com muito medo. Foi relatando para a vizinha o que ela estava avistando. E a vizinha, ela disse que também viu o que ela tinha visto e que não foi a primeira vez que isso tinha ocorrido. E disse para minha irmã que aquele homem, ele estava se transformando em um lobisomem. A vizinha aconselhou a minha irmã a nunca mais andar depois das meia-noite, principalmente nas noites de lua cheia. Sei que muitos que vão escutar esse relato não vão acreditar, mas a minha irmã jura, e até o dia de hoje ela tem medo daquela fera. E às meia-noite ela nunca mais saiu de casa. Não importa se é lua cheia ou não, mas ela nunca mais sai nesses horários. E me falou esse relato e eu estou passando para todos aqui. Esse é um relato da minha mãe. Quando criança, ela morava em Soledade, Rio Grande do Sul, que fica mais ou menos uns 200 quilômetros de Porto Alegre. Ela contou para mim a respeito do que aconteceu com meu tio Carlos. Ele morava numa localidade vizinha e precisava passar para outro distrito. Mas ali, naquela cidade, já ouviu muitos relatos de aparições e de feras por aquele local. Então, em certos horários, era proibido que os moradores passassem. E teve um tempo que o tio Carlos foi visitar e minha mãe contou que o horário já tinha estendido e ninguém notou. E a minha avó insistiu para que o tio Carlos ficasse, porque já estava tarde demais. Mas ele não quis ficar, acabou pegando seu lampião e a sua espingarda e saiu. Na época, devido aos animais que apareciam na floresta, era comum os homens, até mesmo as mulheres, sair armados, caso aparecesse alguma dessas feras. E lá ia o tio Carlos, no meio da noite, olhando para a lua, e a lua brilhava. Ele relatou para minha mãe que no meio do caminho do distrito, o seu lampião apagou, devido aos fortes ventos
Então o que tinha para ele de iluminação era somente a luz da lua. E foi procurando um lugar para ele reacender a chama do lampião, até que ele conseguiu acender. Mas em algum determinado trecho, ele conseguia escutar um rosnado. Mas como ele era um homem acostumado aos animais da região, ele não teve medo. E mais à frente, ele começou a sentir a terra tremer, como se algo bem pesado estivesse andando até o redor. E olhando para frente, ele avistou 2 olhos brilhando, a qual ele se perguntava: que animal será esse? E de repente, um outro rosnado, parecido com um latido. Ele começou a preocupar, porque ainda que conhecia todos os animais, esse era um a qual ele nunca tinha visto ou ouvido um barulho desse. Então ele foi em busca de uma vegetação seca. Então ele tirou um vidro do lampião e jogou o querosene para incendiar o mato seco, para fugir daquela criatura, que segundo ele relatou, parecia um porco enorme com olhos de gato. Como ele ainda estava próximo da casa da avó, ele retornou correndo e aquela criatura ficou entretido pelo fogo que meu tio fez. E minha avó disse que meu tio estava apavorado, nunca viu ele com tanto medo como estava naquela noite. Ele estava sangrando, mas é porque no desespero ele acabou tocando em alguns espinhos. E minha mãe conta esse relato. Até o dia de hoje eu tenho medo dessa fera. Ela sempre relatou isso de uma forma de nós não sair também nas madrugadas e não voltar tarde das festas que tinha por aqui. Obrigado. Hoje eu vou contar o que aconteceu comigo e o meu marido na quaresma de 2021. Eu sempre acreditei no sobrenatural e sou muito sensível a isso. Eu venho de uma família a qual já teve várias experiências. O meu bisavô, ele era curandeiro e parteiro. E a minha avó também, ela relata que já viu 2 vezes o lobisomem. Enfim, sem mais delongas, vamos ao relato. Era o 10º dia da quaresma, próximo da minha casa, às 22h30. Escutamos um barulho semelhante a palmas, um forte barulho, e já sabíamos o que era. Eu e meu esposo levantamos e fomos até a janela para ver. E o meu esposo também, ele tem muita coragem e sempre acreditou nessas coisas. Ele já estava há 15 dias olhando para a fresta da janela para ver se conseguia enxergar o dito cujo do lobisomem. Mas até aquele momento nós não tínhamos enxergado nada. Nós estávamos esperançosos para ver algo sobrenatural. Os cachorros naquela noite estavam agitados. Eles latiam e choravam muito. Mas já tinha certeza que o maldito dito cujo do lobisomem, ele já estava rodeando o local. Mas nesta noite nós ainda não viu. E quando foi no 38º dia, às 1h30 da manhã, nós escutamos passos bem forte nas folhas secas e um cheiro muito forte, como se fosse carniça misturada com cocô, cheiro terrível. Nós conseguimos escutar uma respiração forte e umas engasgadas. E próximo de casa havia um poste de luz que iluminava uma das paredes do nosso quarto. A casa era de madeira e antiga, e as frestas estavam maiores por causa do tempo. E nós conseguimos o que tanto desejávamos. Conseguimos ver aquele bicho grande, peludo, preto,
e ele tinha os seus pelos falhos em alguns lugares. Parecia um cachorro. Deformado, ele era enorme. Ali próximo tinha uma galinha que tinha acabado de chocar 10 pintinhos. Deu o maior dó, porque nós vimos aquela criatura comer os pintinhos, um por um. E a galinha, no desespero, ela fugiu, sem conseguir salvar os seus pintinhos. Nós esperávamos tanto para ver, mas quando vimos, nós congelamos. Estava com medo dele querer entrar dentro de casa, porque nessa época o meu filho tinha 7 meses e ele ainda não era batizado. E nos quartos não tinha forro, tinha somente telhas. E ficamos ali em silêncio, vendo aquela fera odiar a nossa casa. Mas, graças a Deus, ele não entrou e acabou indo embora. O incrível é que vocês podem acreditar que em 2022 nós também estava lá, à espera daquele bicho. E nós escutávamos o uivo. Não era como igual dos filmes. Era como se fosse um grito misturado com dor. E quando nós escutou, nós estava no lado de fora de casa. Aquilo gelou até o último da nosso fio de cabelo. Ah, eu já ia me esquecendo. No outro dia, nós conseguimos ver as pegadas daquele bicho, confirmando esse relato e a todos que nós conta também. E tem mais detalhes. Ele tinha garras afiadas e ele andava com o cotovelo no chão. Os seus pés eram enormes. A pegada, vocês tinham que ter visto, era terrível. Muito obrigado, esse foi o meu relato. Boa noite. Tudo ocorreu em 1994, onde meu irmão mais velho, com o nome de Leno, foi trabalhar numa fazenda próxima à Roda Velha, um local chamado Gerais. Ele ficou no alojamento, que tinha 2 camas, e a porta era daquela dividida em 2 partes. Por ali, durante um período, ele dormiria só, até que vem um senhor idoso para dividir o quarto com ele ali no alojamento, para trabalhar na lavoura. E um certo dia, ele e os outros trabalhadores foram jogar bola numa fazenda bem distante do local. E voltando eles por volta de 1h da madrugada, só havia a luz da lua que clareava o local. De repente, eles viram numa estrada de terra um bicho, um animal, parecido com um cachorro, enorme, que dava 3 pulos e atravessava a estrada. E novamente viram o bicho fazer aquilo por 3 vezes. E depois foi para o meio da mata. Eles voltaram para a fazenda, onde ele estava alojado, todos apavorados e morrendo de medo, e como se diz por aí, com o C e o O na mão. E um dia, estavam todos no local para almoçar, e um daqueles peão começou a xingar aquele velho que estava alojado com meu irmão. E ele dizia: mas é cada uma, tem esse velho lá de sei lá onde para vir roubar o nosso emprego. E ele falava, mas o velho só ignorava ele, não se importando com nada do que ele dizia. E foi isso que deixava esse peão com mais raiva ainda. Assim ele foi para cima daquele senhor, mas o meu irmão interviu para que não acontecesse uma desgraça. E o senhor disse para ele: você fez isso agora, mas à noite você vai me pagar. E depois de todo esse alvoroço, toda essa confusão, meu irmão abraçou aquele velho, falou para ele ficar em paz e voltaram para o trabalho. E o velho novamente disse: à noite ele vai me pagar. Mas meu irmão falava para ele que não compensava fazer nada e que deixasse essa história para lá, que não compensava sujar as mãos com um completo idiota como ele.
Mas o velho falava: não, aqui se faz, aqui se paga. E ao término do expediente, quando voltava, meu irmão e os outros souberam que teriam uma festa na fazenda bem próximo dali. Daí foram para a festa, meu irmão, mais alguns e aquele valentão que enfrentou aquele velho. Mas o velho não quis ir. E foi uma festa linda, todos se divertiram e encheram a cara. E voltando eles para aquele mesmo lugar onde eles viram aquela criatura, por volta de 2:30 da manhã, eles começaram a sentir um cheiro de enxofre, um terrível cheiro, e perceberam que algo estava cercando eles ao redor daquelas matas. Ficamos atentos e lembrando daquele ocorrido que tinha acontecido alguns dias atrás, quando foi que aquela criatura pulou em cima daquele valentão que enfrentou aquele velho. Nós estava todo próximo daquela criatura. Ela olhava para nós, mas como que nos ignorasse, e sempre focava naquele valentão. Foi aí que aquela criatura começou a rasgar por completo o valentão. E o meu irmão, vendo aquela cena terrível, ele começou a gritar por socorro e pedindo ajuda. E depois que aquela criatura matou aquele peão valentão, ela parou na frente do meu irmão e não fez nada e voltou para a mata. E o irmão e os outros estavam atordoados, apavorados, e quando foram olhar para o corpo daquele valentão, ele ainda estava vivo. Então pegaram ele e voltaram até o alojamento. O valentão estava todo machucado, não tinha médico ali próximo. Levamos ali para alguém cuidar daqueles ferimentos. E o meu irmão, quando chegou ali, viu que a cama daquele velho estava desocupada e não sabia para onde estava aquele velho. E foi aí que meu irmão deitou. E aquele velho apareceu, dizendo para o meu irmão: você está acordado? Você não está dormindo? E quando meu irmão ia contar o que aconteceu para aquele velho falou: eu tenho que dizer algo antes que você fale. Eu carrego uma maldição, ou pode-se dizer uma sina, que dizia que onde ele ia, ocorria essas tais coisas. E dizia para o meu irmão que nas noites ele se transformava nessa criatura, e só não matou aquele valentão em respeito do meu irmão, pela gritaria e pelo medo. O velho agradeceu ao meu irmão por ser tão gentil e disse para ele não se preocupar, que não faria o mal algum. Mas é claro que meu irmão não poderia contar o segredo daquele velho. Meu irmão não sabia o que dizer para aquele velho, ficou sem reação. Falou: no outro dia conversamos melhor, e foi deitar para descansar. Mas quando ele acordou, ele não se avistou mais daquele velho. Esse foi o relato do meu irmão. Tenha uma boa noite.